to disagree. Travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Se você julgar o M2 apenas pelo seu tamanho, você não vai encontrar justificativas para ele valer 400 mil reais. No entanto, debaixo desse design malvado, a BMW conseguiu colocar muito mais do que qualquer outro M pode proporcionar. Se há um carro que define o puro prazer em dirigir que a BMW tanto prega, esse carro é o M2. Finalmente temos em nosso poder a tão esperada M2. Obrigado a todos que compartilharam conosco esses pedidos da BMW e eles liberaram. Está aqui, sucessora da futura lenda, um M. O M2 hoje é um dos carros em produção e à venda no mercado mais divertidos da atualidade. Ai, como esse carro é divertido! O M2 é o M de entrada da BMW. É o mais compacto, o mais barato e o menos potente. É um motor N55, 3.0, 6 cilindros em linha, com 370 cavalos e 47 kg de torque, com uma função overboost que até agora eu não descobri como funciona, mas eu acredito que é acionando o kickdown, que ela leva aí o torque para 50 kg entre uma faixa de giro de 1.450 até 4.500 giros, mas é por um curto período de espaço. O M2 é um projeto que ele tinha que ser um M divertido como todos, porém mais barato. O que fez a BMW cortar alguns recursos que você encontra no M3, no M4, no M5, enfim. Então aqui você, diferentemente das outras versões, você não tem 700 configurações diferentes através de botões que regulam 3 níveis de caixa de direção, 3 de câmbio, 3 de controle de tração, 3 de amortecedores, resposta do acelerador. Aqui tem muito menos, aqui você só tem modo Comfort, Sport e Sport+. E o que é brilhante, porque você não tem muitas firulas com esse carro. Você simplesmente tem um carro que ou você vai andar na rua ou você vai andar arrebentando. Do Comfort para o Sport, as diferenças é o ronco do escape que muda, a rigidez da direção, que são 2 estágios, ou no Comfort ou no Sport, e as trocas de marcha do câmbio, que são bem mais rápidas no Sport ou no Sport+. O Sport+, na verdade, ele é como se fosse o MDM das outras versões, que é um controle de tração mais permissivo, porém ainda assim ligado, que vai permitir você ter um desempenho além do limite que o controle de tração permite, né, digamos assim, só que sem você rodar. E por último você tem o controle 100% desligado, que é onde você pode realmente abusar da M2 e usar de tudo que ela pode te oferecer. Esse é um carro hoje que, em termos de concorrência, são vários nichos, né? Você pode pegar aí o TT-RS novo, que é um coupé 2 portas com 400 cavalos no motor 5 cilindros,
porém tração integral, ou então o Cayman 718S, que também é um cupê 2 portas, só que com 4 cilindros turbo, que embora possa ser dinamicamente um pouco superior por ter um centro de gravidade mais baixo, não vai ter um motor com tanto vigor quanto os 6 cilindros da BMW. E você também pode comparar o M2 com o Audi RS3 ou então a A45 AMG, que são carros com a mesma faixa de potência, né? 380 cavalos na A45 e 367 na RS3. São carros muito parecidos em termos de potência. Então você tem vários concorrentes desses Pocket Rocket, né, que nós chamamos, que são esses brinquedos pequenininhos, compactos, e inclusive um concorrente dentro da própria marca, custando 100 mil reais a menos, que é o M240, que tem 340 cavalos, só que 50 kg de torque, que é até mais do que o M2. A dúvida que fica é por que esse carro custa 100 mil reais a mais que um M240, que vai ter um desempenho em reta até similar e acima dos 200 km por hora superior a esse carro. É aí que entra a M. Esse é um carro que, assim como o GT4 que nós testamos, que é um carrinho menor, pegando tecnologias e componentes de esportivos mais caros da marca, a M2 é o mesmo caso. O eixo dianteiro e traseiro vem do M3 e do M4, assim como todo o sistema de freio, que assim como no GT4 é superdimensionado para um carro desse. Então você pega equipamentos de carros que são muito mais capazes em termos de motor e coloca num carro desse tamanho, menor, com menos potência, você tem qualidades dinâmicas acima do esperado. Além do que, o M2 é um carro mais largo em 7 centímetros do que o M240, passando mais estabilidade para a carroceria, e um diferencial de um LSD, né? Diferencial de deslizamento limitado, como em todos os M's, que aí sim você tem um poder de tração saindo de curvas ou até propriamente nos drifts muito melhor e muito mais controlável. É um LSD multidisco com acionamento eletrônico que pode blocar até 100% das rodas traseiras em 150 milésimos de segundo, e ele fica blocando e desblocando 100% do tempo, variando a todo instante para que você tenha em qualquer momento a melhor tração possível. A caixa de direção, embora ela tenha assistência elétrica, tem um feeling maravilhoso. A BMW conseguiu fazer de uma forma como se fosse uma direção hidráulica. Você tem uma resposta de direção quando você aponta para dentro da curva e ela transmite exatamente o que está acontecendo, como se fosse uma direção hidráulica. Isso é maravilhoso. E um câmbio DCT de 7 marchas, é um dupla embreagem, com uma eletrônica, eu canso de falar da eletrônica da BMW, mas não tem como deixar de elogiar, hiper precisa, hiper direta. Você tem as marchas para cima e para baixo com uma rapidez quando você clica no pedal shift que é incrível. Além do que, os dupla embreagem, logo que lançaram, eram câmbios que eu ia contra, porque eu achava que não passava tanta emoção, e de fato, menos do que um câmbio mecânico, óbvio, mas acho que as próprias fábricas perceberam isso, e hoje os dupla embreagem dão pequenos tranquinhos quando você troca de marcha nos modos mais agressivos do câmbio, e o que volta um pouco da experiência de você ter a sensação da troca de marcha, muito bacana. Mas o que realmente manda aqui no M2 é a nossa capacidade de colocar a máquina de lado.
perfeito, ele vem na sua mão do jeito que você quer, você põe ele de lado, ela vem, você segura na direção extremamente suave e ela volta para sua mão. Obrigado, BMW! E tudo que a BMW investiu para proporcionar esses momentos de alegria espontâneos que esse carro causa, eles gastaram tudo e esqueceram do interior do carro, porque, puxa vida, são 400 mil reais e você entra nesse carro, ele é idêntico a uma M235, uma M240, tem um acabamentinho aqui com uma meio fibra de carbono. O banco é exatamente o mesmo que vem na 320 Sport, só que não é com couro sintético, é com couro natural. Um carro desse merecia você ter um banco mais bonito, como o do RS3, como o do A45. O retrovisor, poxa, podia ser igual ao da M3. São detalhes estéticos que fariam o carro ficar mais bacana. Só que a gente entra naquela, né? Eles têm que dar essa diminuída no que o carro tem para dar essa diferença de preço em relação a um M4. Porque se esse carro ele tivesse todos esses equipamentos e capaz do jeito que ele é, com esse entre-eixos curtinho, extremamente rápido, você não teria venda de M4. Só que mesmo com tudo isso que a BMW fez, para justificar a diferença de uma M2 para uma M4, ainda assim é um carro mais barato, com menos opções, com menos eletrônica e que ficou mais legal de tocar do que a própria M4, que tem, justamente por ela ter mais eletrônica, por ela ser mais complicada, ela é menos divertida do que esse carro é, que é uma receita mais simples. E a gente vai caindo na real que quanto menos babás eletrônicas, quanto menos ajudas você colocar num carro, ângulo de estressamento das rodas, 500 opções de câmbio, de direção e tal, você consegue transparecer uma tocada mais pura. E foi o que a BMW conseguiu fazer no M2. Se esse carro ele tivesse mais potência, porque vamos ser francos, 370 cavalos esse carro aguenta numa boa e muito mais do que isso. Se eles colocassem mais potência nesse conjunto, aí realmente não teria sentido você gastar mais dinheiro para ter algo menos emotivo. Os freios que vem do M3 são incríveis para o carro. O carro é uma navalha extremamente afiado. Você consegue fazer as curvas rápidas e se divertir. Meu, isso aqui é um kart com motor de R1. A BMW é louca. Não é um nível de potência desconcertante, mas é uma potência que é totalmente proporcional para o tamanho do carro e para a proposta. Lógico, se você colocar mais vai ficar animal de qualquer jeito, mas 370 cavalos para esse conjunto, muito bem acertado. Olha como ela aponta nas curvas. O eixo dianteiro desse carro, ele é muito, muito melhor do que de uma 240. Mas que falta de educação, M2! Tá louco? Não para quieta! Puta, come na mão. De quarta marcha driftando de M2. Meu, é muita felicidade para um dia só. Demais, demais. E fazendo 4,2 km com litro, andando no pau que nem a gente tá. Olha. Projetada para ser apenas a porta de entrada do Mundo M, acabou virando aquela hostess da porta do evento que ninguém quer nem passar da porta. E aliás, do que se tratava o evento mesmo? Sim, a M2 é alucinante e fará você esquecer que existem AMGs, RS e outros BMWs M. Oposto do pacote de Ruffles, que vem mais ar do que batata, a M2 está abarrotada de conteúdo. Muito freio, muito feeling,
muita personalidade, muita diversão, muito tesão. Se a insanidade do preço que a BMW achou justo não for um problema para você, seja feliz. O dinheiro existirá para sempre, mas carros como esse